Boa tarde, meu nome é Orlando Dias, sou da cidade de Bauru, trabalho no Centro Espírita Amor e Caridade, é um prazer estar mais uma vez aqui. Hoje nós vamos conversar sobre o amor, uma ponte que liga os dois mundos, né? O amor é uma lei moral que está no terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre lei de justiça, amor e caridade, né? Então, esse amor, como lei de justiça, amor e caridade, ele é uma lei que rege os dois mundos. É um ponto de comunicação que nós temos entre o plano físico e o plano espiritual. Tão importante que o próprio Cristo resumiu os mandamentos colocando: amai-vos uns aos outros como vos amei. Então esse amor, como lei moral, ele deve ser exercido em todos os momentos da nossa vida. Ser utilizado no nosso dia a dia como uma forma de ligação com aqueles que partiram antes de nós, não é? Não é porque, no caso, a gente não vê mais fisicamente, mas a existência deles continua. Então, o amor que fica, ele tem que ser muito mais impresso no nosso dia a dia, através de palavras, através das nossas atitudes, para que a gente possa seguir no momento difícil, acreditando que logo estaremos juntos novamente, tá? O amor como lei divina é um ensinamento não apenas moral, mas uma lei universal que une os seres. Portanto, o amor não é um sentimento frágil. O amor é uma força e que a gente precisa saber usar. Ela é uma estrutura, ela é uma energia que sustenta esses dois mundos. Por que a gente fala que é um amor que sustenta? Porque através do seu ato de amor, através do ato de amor a si mesmo, que os nossos entes sentem que a gente está preparado para seguir. Como é que a gente percebe, como é que a gente tem essa ligação com eles? Através do sentimento. Nós não temos mais ligação física, mas temos uma ligação vibracional. Então, toda vez que ficamos tristes, toda vez que ficamos revoltados, toda vez que nos sentimos num momento muito triste, eles captam todas essas sensações. Então, olha a importância de a gente saber utilizar os nossos sentimentos. Não é porque nós não vemos fisicamente que eles deixaram de existir. Então, o sentimento de amor tem que continuar o mesmo. Você, quando fala dele ou dela, daquele que partiu, fala com amor. Não precisa se falar de uma forma tão solene, mas procurar de falar com amor de boas memórias que ficaram com a gente guardado. Por isso que é tão importante a gente saber guardar boas memórias, porque são elas que nos sustentam nos momentos de dificuldades. Então, nós temos a nossa família. O quão é importante a gente saber valorizar cada um deles. O esposo, a esposa, o filho, a todos que estão ao nosso redor. Um partiu antes de nós, mas os outros continuam com a gente. Então, por que a gente se esquecer daqueles que ficaram? Por que esquecer de nós mesmos? Porque quanto mais a gente sofre, quanto mais a gente se entrega a essa tristeza, mais eles também sentem isso. E mais eles tentam nos ajudar. Como o amor é vibração, eles emanam uma vibração para nós, positiva, para que a gente se sustente, para que a gente reerga, recomece. E a gente tem que saber utilizar desse amor, dessa força que eles estão nos dando. O amor, portanto, então não é algo apenas romântico. Ele é a própria força que sustenta. Quando nós utilizamos, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga em que devolveu 2 filhos. E no momento de maior dificuldade em que ela se encontrou, ela procurou utilizar do tempo dela, ao invés de ficar sofrendo, apenas chorando e sentindo aquela dor, ela procurou sentir-se mais útil, procurou serviços voluntários. O amor que ela dava aos filhos, ela começou a dar aos filhos dos outros. Ela começou a utilizar outras formas de amar.
Então a gente não pode se fechar numa bolha, achar que o amor acabou. Ele não acabou. O amor, ele não existe nada que possa destruir. A morte é apenas um nome, como o Raul falou, que se dá uma condição física que se esgota, acabou aquele corpo, mas ele continua. Então nós devemos passar adiante esse amor. E a doutrina espírita nos esclarece que o amor não destrói nada que é essencial. O corpo perece, mas o espírito, que é o ser verdadeiro, continua pensando, continua sentindo, continua amando. Então, quando você falar daquele que partiu, do seu ente querido, falar com orgulho, com amor, quando você mexer nas coisas dele, tem aquele amor do mundo, o maior amor. Eu tenho uma amiga em que ela recebeu já a carta aqui, hoje ela não veio, em que ela coloca flores, em que ela canta as músicas preferidas, conversa, como se ela tivesse presença física ali, sabendo que não está física, mas está ali em espírito. Porque é essa sintonia que é importante. A gente pode fazer dessa forma, colocar o amor em tudo que a gente faz. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra que a vida futura é a vida verdadeira. Ou seja, tudo isso que nós estamos vivendo aqui é apenas uma parte da existência. Nós não moramos aqui, apenas estamos aqui, para um crescimento, para que possamos melhorar como espírito. Então, não se apegue ao que é físico. Se a gente for se apegar ao que é físico, se a gente olhar, vamos dizer assim, daqui 40 anos, 50 anos, uma parte de nós não estará mais aqui. Daqui 60 anos, quase ninguém mais vai estar aqui. Não é? Fisicamente. O que nós vamos ser? Quadros? Lembranças? Então tudo aquilo que a gente se apega nesse plano físico, um dia vai ficar. Porque a vida verdadeira é do outro lado. Por isso que a gente tem dentro de nós algo que sempre puxa assim para esse pensamento. Aqui é só uma passagem. Aqui é muito rápido. Vocês percebem como a semana voa? Eu falo assim, acabou segunda-feira, acabou a semana, porque o tempo voa demais, é muito rápido. Então a gente tem que saber aproveitar cada minuto do nosso tempo. E se a gente tem a oportunidade de ainda estar rodeado pela nossa família, por aqueles que ficaram, por que não valorizar cada minuto com eles? Por que não utilizar o tempo, o amor, em cada minuto com aqueles que ficaram, para que você possa realmente valorizar a presença? Assim, quando alguém que amamos parte, não perdemos a pessoa, não perdemos o vínculo, perdemos apenas o contato físico momentâneo. É apenas por um breve momento. Tudo isso, essa dor, o luto que sente-se agora, um dia vai passar. Essa é a certeza que a gente pode passar, né? E falar que Kardec nos fala, que a doutrina espírita nos fala, que a vida continua. E se na Terra o amor une pais, filhos, esposa, esposo, irmãos, companheiros, amigos, imagina no plano espiritual, então, o laço é muito mais profundo, porque não tem o verniz social, não tem o orgulho, não tem vaidade. Então, eles estão mais libertos porque não têm o peso da carne. Então, imagina, se eles já amavam nós aqui, imagine do outro lado o quanto eles estão mais fortificados, o quanto esse sentimento é mais profundo, o quanto eles se preocupam com a gente. A maioria das cartas, vocês podem depois ver, ouvir, diz assim: estamos aqui, estamos bem, estamos vivos. Então é para nos tranquilizarmos, para que a gente entenda que a morte não acabou. Pois o que acontece apenas com o corpo físico é algo natural. E toda a comunhão do pensamento que a gente tem em relação a eles mostra o quanto eles influenciam, o quanto eles ajudam a gente. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos superiores sobre a influência que os espíritos têm sobre nossa vida. Muito mais do que a gente pensa, foi a resposta. De cada 4 pensamentos, 3 são deles. De cada 4 pensamentos que a gente tem, 3 são influências espirituais.
Então, nós temos, quando sentimos saudade, quando oramos, quando lembramos com ternura, estamos emitindo vibrações reais que alcançam nossos entes queridos. E eles a mesma coisa. Eles emitem esse sentimento de amor, de ternura, de carinho, nos dando força para continuar. E eles, pela mesma lei, também respondem. E nós sentimos inspiração e a presença espiritual. Quando vocês forem lembrar, ao invés de lembrar com tristeza, mas lembrar com esse amor que eu falei, com gratidão, e ao invés de lembrar do momento da partida, lembrar dos momentos vividos, dos momentos bonitos, das boas memórias, é essa memória que vai ficar, é isso que vai nos fortalecer. Agora, se toda vez a gente se lembrar apenas do momento derradeiro, do momento final, eles sofrem, nós sofremos também. Eu não posso ficar lembrando. Meu pai partiu, desencarnou, eu tinha 15 anos de idade. E eu que acabei levando no médico, eu que corri com bastante coisa. Levei um tempo para entender. Até então, eu ficava só pensando naquele dia, faltando 10 dias para o Natal, em que eu fiquei pensando somente na dor da despedida. Mas depois eu comecei, ao invés de lembrar da despedida, lembrar em todos os momentos que Ele me fez presente na minha vida física. Quanta alegria, quanta felicidade. O que ao invés de me dar desespero, me deu orgulho e me deu muita gratidão pela oportunidade de Ele ter feito parte da minha vida. Então, a distância entre os dois mundos não é espacial, não são questões de espaço, não é uma questão física. A questão que separa a gente para eles é vibracional. Vibração, não é espaço físico, tá? Então, toda a vibração que a gente puder emitir de amor, eles vão receber. As preces, os pensamentos, qualquer pensamento que você tenha em relação a eles, eles vão estar recebendo de forma mais profunda. Nós tocamos o coração deles pela prece, e eles nos tocam pelo pensamento, pelo amparo invisível que tantas vezes percebemos em intuições, sonhos e sensações de paz. Quando fizermos a prece para eles, que possamos fazer, não falando assim, tentando que você se ilumine, mas emite uma vibração de amor, de que a certeza de que eles estão bem. E aí eu me lembrei, quando eu estava estudando sobre essa parte, em que o mundo é vibração e que as sensações que são sentidas e que também tudo aquilo que ficou gravado na memória, eles também sentem, quando a gente sente de forma positiva. Eu lembrei de um texto, na verdade é uma música, é uma música muito bonita, que eu vou ler para vocês um pedacinho. Gostaria que prestasse atenção, mas na letra, não na minha voz, porque eu não sei cantar. O teu amor chamou e eu regressei, todo amor é infinito, noite e dia no meu coração, trouxe a luz no nosso instante mais bonito. Na escuridão o teu olhar me iluminava, e a minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava o reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços para você caber assim no meu abraço. Te amo. Vocês já ouviram essa música, né? Hã? Diego falou que eu incorporei o Paulinho. Mas deu para perceber a letra dessa música que fala de reencontro, de lembranças do passado, que são memórias que ficam guardadas. Então, quando lembrar dos entes, não lembra o dia, lembra do passado, dos momentos felizes, dos momentos que eles estiveram com a gente, nos nossos braços, no momento que nos fizeram rir, nos momentos que nos fizeram chorar de emoção e que fazem a gente seguir em frente e a certeza de que nós vamos
nos encontrar novamente. Da mesma forma, o amor dos que partiram também nos auxiliam na caminhada, e o amor dos familiares encarnados, manifestados em preces sinceras, funcionam como luz que dissipa as sombras interiores. Assim, o amor que sentimos não só consola o nosso coração, mas ajuda efetivamente aqueles que amamos, favorecendo sua adaptação no crescimento na vida espiritual. O nosso amor, o sentimento de gratidão favorece a caminhada deles lá também, para que eles também se sintam confortáveis e não fiquem pensando, meu pai, a minha mãe está sofrendo, o meu marido, a minha esposa está sofrendo, que ninguém gosta de ver o ente que ficou sofrendo. O consolo que a doutrina espírita nos dá ensina que a vida continua, os vínculos permanecem, o pensamento conecta, a prece fortalece e mais, o reencontro é uma certeza. Para encerrar, eu vou contar uma história que fala a lâmpada que não se apaga. Dizem que certa vez um menino chamado Gabriel perdeu a mãe muito cedo. Ela era a luz da casa, aquela que acordava cantando, que abraçava apertado, que sempre dizia, meu filho, quando não me enxergar, procure minha luz dentro do seu coração. Quando ela desencarnou, Gabriel sentiu que a casa tinha escurecido. O pai fazia o possível para confortá-lo, mas a saudade parecia maior do que ele podia carregar. Um dia, no final de tarde, o Gabriel encontrou uma pequena lamparina que a mãe usava para fazer orações. Era simples, velha, mas trazia ainda uma leve marca dos dedos dela. Ele acendeu, colocou sobre a mesa e ficou olhando a chama tremular. E ele ali sozinho, desabou sobre lágrimas. Mãe, aonde a senhora está agora? Ele perguntou com o coração apertado. Naquela noite adormeceu segurando a lamparina ainda quente. E sonhou que estava num campo bonito, iluminado por uma luz dourada. A mãe se aproximou sorrindo, mais leve, mais linda do que ele jamais tinha visto. Ela se ajoelhou, segurou o rosto dele com doçura e disse, meu filho, essa luz que você acendeu não é desta lamparina, é a luz do amor. A morte não apaga o que construímos juntos. E sempre que seu coração acende essa luz, eu posso te ver daqui e posso ficar ainda mais perto. Gabriel, chorando, perguntou, mas por que eu não posso te ver sempre? E ela respondeu com um olhar cheio de compreensão, porque a escola onde você está é na terra e a minha agora é aqui. Mas a ponte entre nós é eterna. Sempre que você pensar em mim com amor e fizer o bem em meu nome, esta chama vai brilhar. E eu vou estar ao seu lado, como sempre estive. O menino então abraçou e sentiu que não era sonho, era um encontro. Ao acordar, encontrou a lamparina apagada, mas o coração aceso. Desde aquele dia, todas as noites, ele acendia aquela pequena chama. Não para trazer de volta a mãe, mas para lembrar que o amor verdadeiro não desaparece. Ele se transforma em luz que guia, consola e une os dois mundos. E dizia sempre, eu achava que tinha perdido a minha mãe, e hoje sei que só perdi o contato dos olhos, mas nunca o contato do amor. A lâmpada que ela acendeu em mim, essa ninguém apaga. A lâmpada que os nossos entes acenderam, que é a chama do amor, também ninguém apaga. Nem o tempo, nem a própria morte. Somente quando a gente esquece, não é que ela deixa de existir, é a gente que se afasta. Eu me lembrei de um filme chamado Pássaro Azul. É um filme de 1939, não é do meu tempo, mas eu lembro que eu já assisti esse filme remasterizado, né? E conta uma história que os irmãos saem atrás desse pássaro azul e passam pelo cemitério. E nesse cemitério eles reencontram o avô e a avó. E eles falaram assim, mas vovô, eu achava que vocês tinham partido. Não, só quando vocês esquecem de nós.
Então, que nós lembramos de todos aqueles que partiram com amor, que eles sentirão do outro lado com ainda mais força e continuarão a estar do nosso lado até o reencontro. Obrigado pela oportunidade, pela atenção de todos vocês.